Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento, São Roque, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em comemoração aí à independência, né, aos 200 anos que fazem a independência nessa quarta-feira, eu vou, na contramão disso, eu vou dar uma aula para a gente mais ou menos avaliar o que a gente perdeu, né, com a independência, se valeu a pena. E por isso eu vou falar um pouco, né, sobre não sobre a independência, mas sobre os portugueses, né? E a respeito dos portugueses, eu vou comentar a característica, né, o principal desse povo, que é o fato deles terem sido escolhidos por Deus para ser um povo de evangelizadores, ser um povo de navegadores, e toda a importância e toda a dificuldade que há nisso. Vocês me desculpem, eu estou um pouco rouca. Então, e aí eu não vou poupá-los de algumas explicações geográficas e físicas, tá? Desculpem. Mas não é uma aula sobre as navegações portuguesas no sentido histórico, de como elas se desenvolveram, mas é uma aula sobre as possibilidades, né, que eles, na verdade, sobre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento mesmo histórico que levou a eles, que os levou ao mar. Tá? Então, o título da aula, Navegar é Preciso, né, a famosíssima frase que foi pela primeira vez dita pelo imperador Pompeu, imperador não, né? Ele não foi imperador, mas por Pompeu, tá? Que fez o primeiro triunvirato com Júlio César, isso aqui mais ou menos no ano 70, sei lá, 60 antes de Cristo, navigare necesse, vivere non necesse, né? Então, navegar é necessário, viver não é necessário. O contexto em que foi dita essa frase, que foi anotada pelo historiador Plutarco e foi depois transmitida até os nossos dias, é que houve algumas caristias em Roma e houve uma revolta popular na cidade de Roma e eles precisavam de trigo. E Pompeu foi incumbido de buscar esse trigo, pois a cidade estava padecendo necessidade, né, em todos os lugares. Então ele foi para Sicília, foi para Cartago, só que os navegadores, por causa de corsários e de próprias condições atmosféricas, climáticas, eles se recusaram a ir para Roma. E ele teria dito essa frase, né, que não importava os riscos, que se eles fossem morrer, não tinha problema, que era necessário que se navegasse. E que a vida não era necessária, era um detalhe. Essa frase foi usada por Petrarca e foi traduzida num tempo muito longínquo para o português. E em português ela faz todo sentido, né? Porque em português fica navegar é preciso, viver não é preciso. E aqui tem um duplo sentido da palavra precisar, né? Que é preciso por necessidade, como no caso do Pompeu, e que também é preciso por conta de todos aqueles cálculos e de todas aquelas situações científicas que envolviam a prática da navegação. E que a vida, por outro lado, é menos que a necessidade, por exemplo, de evangelizar os povos, e que a vida também é menos precisa, se toma menos cuidado na vida do que na navegação. Então, é um dos poucos exemplos onde a tradução ela supere muito o seu original, né? E o que eu vou falar um pouco mais, é sobre a carreira das Índias. Isso aqui eu li alguma coisa num livro chamado Caravelas do Saber, depois eu coloco o autor, é Rafael Fonseca, eu esqueci o último nome. E
por que a carreira das Índias, né? Mais do que a navegação para o Brasil? A carreira das Índias era o circuito que os portugueses fizeram, inaugurado por Vasco da Gama, que é de Lisboa até Calicut, até Goa, né? E esse circuito, ele era superior em provação muitíssimo do que o circuito para o Brasil, por exemplo. Para o Brasil, uma caravela, desculpe, ela levava em média uns 30, 40 dias, dependendo do tipo de viagem, se a viagem era redonda, como eles diziam, né, quer dizer, sem contratempos, ou se a viagem tinha alguma intercorrência, eram aí 30, 40 dias. Já para ir para as Índias, eram 6 meses de ida, se tinha que permanecer pelo menos uns 3 a 4 meses em solo indiano e mais 6 meses para voltar, né? Então, você gastava aí 12, 13 meses para fazer 1 ano e meio, para fazer uma viagem de ida e volta. E nessa viagem tinha todo tipo de obstáculo, de acidentes geográficos, de correntezas, de intempéries climáticas, de ventos, de problemas com populações locais. Então, a viagem de Vasco da Gama, ela foi uma viagem que realmente mereceu uma epopeia. Ainda bem que existe o Camões, né, para escrevê-la, porque é muito superior a toda outra jornada, mesmo comparando, né, a ida do homem à Lua, né? Aqui tem uma história que não se resolveu em alguns poucos anos, mas que levou Portugal a chegar nas Índias, foram mais de uma centena de anos de sofrimentos, tá? Então, é isso que eu vou falar um pouco. Eu vou dar alguns nomes, né, sobre os barcos, sobre as coisas técnicas da navegação, bem os nomes básicos. Então, primeiro ponto, né, é a questão da navegação de cabotagem. A navegação que se fazia até então, depois no final da aula eu vou explicar melhor, se entender melhor por quê, aqui eu vou dar apenas um motivo, era a navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem é um tipo de navegação onde não se perde a vista da costa, onde está sempre o barco está sempre perto da costa. E essa navegação, ela era desempenhada pelas galeras ou pelos barcos que tinham remo. Os romanos usavam o trireme, né, que tinha 3 fileiras de remo. E esses barcos, eles tinham velas, aqui no caso tem 2 velas latinas, porque essa galera já é um pouco posterior, mas você podia usar vela quadrada, tá? Essas velas latinas eram velas triangulares, e se usavam velas quadradas, e não se dependia exclusivamente do vento. Lógico, se usava o vento, se o vento era um vento favorável, mas se o vento não era favorável, se recolhiam as velas e se remava, né? Uma galera, ela tinha, por isso, um calado, tá? Calado é a parte do navio, como o calado, né, aquilo que não se manifesta, é a parte do navio que não se manifesta, é a parte que está submersa na água, que a gente não vê, né? Então, o calado do navio, da galera, no caso, era um calado baixo. Por quê? Porque os remos, normalmente, eram 4 remadores de um lado, 4 de outro, e somava 8 numa fileira. Tá? Num barco, numa galera rápida, você tinha aí uns 120, 160 remadores. E esses remos, eles tinham que encostar no mar. Então, o bordo do navio, né, tanto o calado do navio quanto a borda do navio, que é aquela parte que fica para fora, ela tinha que ser baixa. E o navio, então, ele era um navio de pequeno porte por causa disso. Esse navio, ele não era adequado a viagens oceânicas. Um navio desse, ele tinha que ficar sempre na plataforma continental. Isso aqui é um desenho da plataforma continental, né? Todo oceano, ele tem a primeira parte do relevo oceânico, essa parte da plataforma continental, que está escrita aí, né? Essa parte, ela vai até 200 metros de profundidade. Aí vem esse penhasco, que a gente chama de talude, e vem as zonas, que são as zonas de profundidade, que dão a média da profundidade do oceano, né? Que
são chamada região pelágica. Fora isso, a gente tem as fossas abissais, né, que tem aí por volta de 5 quilômetros de profundidade. Né? Então, essas zonas oceânicas, lógico, que provocam ondulações muito maiores que na plataforma continental. E na plataforma continental, você tem total orientação da costa, você tem possibilidade de pesca. Né? A gente às vezes se pergunta, nossa, mas por que eles morriam de fome no mar? Por que não pescavam? Porque os peixes, eles querem viver perto da fonte de alimento deles, que está concatenada com toda a cadeia alimentar, que são as algas. E então, na plataforma continental, eles estão por cima. Nas zonas mais profundas, não dá para pescar. Né? Tem peixes, muito poucos peixes, e só vai ter grandes peixes. Né? Vai ter baleias, vai ter tubarões, mas esses peixes que se comem, eles fáceis de pescar, eles vão estar na plataforma continental. Então, as galeras, elas viviam assim, em cima, aqui tem um desenho mais extenso, né? Eles viviam em cima das plataformas continentais. Se a gente pegar o mapa da Europa, por exemplo, esse mapa é do Google, né? Dá para ver essas zonas todas de azul mais claro, são plataforma continental. Então, Londres, o Canal da Mancha, mesmo o Mar Mediterrâneo, tá? Não são zonas de azul muito escuro, azul profundo. É tudo plataforma continental. Então, essa navegação era uma navegação muito facilitada, tanto pela questão da orientação, que você tinha sempre a costa como baliza, dificilmente você perdia o seu caminho, e por conta também, principalmente, das ondas oceânicas. Como é que uma galera enfrentava o oceano? Não tinha jeito. A água entrava por todos os lados, né? Então, as galeras eram barcos adequados à navegação de cabotagem. E aí que a gente vai ter o surgimento de outros tipos de navios que vão possibilitar a navegação transoceânica. Esses navios, eu pus, lógico que o grande navio aí de destaque é a caravela, né? E a caravela, ela é importante por quê? Porque ela não tem remadores, tá? E, voltando aqui, essa caravela foi a primeira caravela que eles utilizaram, né? Ela tinha aí de capacidade, dependendo, variou muito, estou pondo aqui os nomes genéricos, mas tem uma enormidade de tipos de navios. Ela tinha entre 30 e 80 tonéis de capacidade, era assim que se contava. Quantos tonéis eles conseguiram levar? Isso daí vai dar o termo tonelada, mas a tonelada difere dessa capacidade de tonéis, né? E ela levava aí 20 a 30 homens e tinha 2 mastros com 2 velas latinas. Maior que ela, a gente tinha o galeão já tinha 4 mastros. Esses 4 mastros, eles eram muito utilizados para ajudar a fazer manobras rápidas. Ele tinha uma capacidade muito maior e tinha o bordo não muito alto, para não ser muito facilmente atingido nos inimigos. O navio aqui é uma caravela redonda, né? Essa aqui é uma caravela latina, que são as primeiras, e essa aqui é uma caravela redonda, que já tem uns castelos na popa, e esses castelos são essas elevações, onde tinha as cabines do capitão e etc. E ela já tinha uma capacidade para armazenamento muito maior. Um barco desse, só para vocês terem uma ideia, custava em torno de 15 milhões, tá? Alguns historiadores fazem os cálculos, é difícil fazer esse tipo de cálculo, se faz com base no ouro, no que se gastava de ouro para construir, mas eram extremamente caras então, né? Reais. 15 milhões de reais. E a velocidade que uma caravela dessa alcançava era 13 km por hora, que é mais ou menos um homem correndo, né? Então, mas já era uma coisa fantástica em média, tá? Então isso aí já era uma coisa fantástica. Depois tem aquilo que a gente chama de nau, que eram navios bem maiores. Eles tinham 3 ou 4 mastros, tá? Um navio de carga para percorrer grandes distâncias, e vai ser o navio que o Vasco da Gama vai usar em 97, e tinha aí uma capacidade de pessoas muito maior, chegava a levar 900 pessoas.
Aqui vocês têm uma comparação de uma nau com uma caravela latina, né? Só para a gente ver como a nau era muito maior. A nau era o navio de carga por excelência, mas para uma viagem das Índias, eles vão percebendo isso com os acertos e com os erros, eles não podiam ir só com as naus ou só com as caravelas, se fazia um comboio, onde você tinha caravelas, você tinha naus e você tinha um galeão. O galeão era o soldado que ficava de olho nos inimigos, nos piratas, procurando proteger. A nau ia ser usada para comércio e a caravela era muito hábil na navegação, então era também muito utilizada, né? Só para a gente ter alguns nomes presentes dos navios, tá? Qualquer barco, né? Ele tem aquilo atrás, ele tem aquilo que se chama de popa, tá? Então, quando eu falo vento em popa, é o vento que vem de trás, né? E que vai para a proa do navio, que é a parte da frente. As bordas do navio, elas se chamam bordas, né? Então, só que a borda que fica olhando para frente, olhando para a proa, que fica à direita, é chamado estibordo. À esquerda, a gente tem o bombordo. Por isso que se fala ir a bordo, é porque a gente pega e vai para o lado do navio. Essa parte curva da proa é chamada bochecha, tá? Que é a bochecha do navio. O navio tem vários nomes, mas basicamente para a gente entender, né? Elas têm, cada verga, cada mastro tem um nome, e isso era usado, lógico, para os navegadores se comunicarem e saberem o que eles tinham que fazer numa caravela. A caravela também tinha castelos, né? Então tinha barco que não tinha castelo, as caravelas latinas não tinham castelos, mas tinha outros que tinham. Então, por exemplo, esse barco aqui tem um castelo na proa, que é essa parte elevada, e um castelo na popa. Os portugueses também, vai ser muito importante, fundamental, no final eu vou explicar, a adição da vela latina, né? Isso que vai trazer o grande sucesso dos portugueses, a vela latina, por conta da possibilidade de se navegar contra o vento, que é isso determinante na caravela, senão a caravela não podia sair do Mediterrâneo como não saiu as galeras, tá? Aqui, né? Então, todo esse saber, isso aqui é muito engraçado, né? A gente vê bem a atuação da providência de Deus na história. Todo esse saber foi trazido para os portugueses por causa das invasões mouras, tá? Então, a invasão do Tariq na Península Ibérica, no século VIII, ela vai trazer a cultura árabe para a Espanha. E eles vão ficar lutando, né? A Espanha vai ficar lutando até o ano da descoberta da América, 1492, na sua reconquista, para reconquistar seu território pelos mouros. Portugal vai terminar essa reconquista no século XII, muito antes, mas os mouros vão embora. E o conhecimento que os árabes trouxeram, que não era próprio, né? Mas que eles vão pegar de todas as zonas conquistadas, né, do Egito, da Ásia Menor, da Grécia, tudo que eles vão conquistar, eles vão levar para Portugal e para a Espanha. Isso vai ser determinante nas navegações, né? Então, os portugueses não seriam capazes, talvez por outros meios, mas eles não seriam capazes de enfrentar as navegações, não fosse o conhecimento que veio para eles da mão dos árabes. Por exemplo, a vela latina, né? E, por exemplo, um monte de outros instrumentos que vão ser fundamentais para as navegações. Aqui um autor que escreve um livro bem interessante sobre as caravelas diz, né? Os descobridores portugueses sulcarão os mares em caravelas e, ao pesar do sol, medir a altura do astro para saber a ladeza, latitude. Todos esses vocábulos são vocábulos latinos, né? De um lugar, farão girar a alidade do astrolábio, consultarão o almanaque. Esses vocábulos, a Estela estava me falando outro dia, que esses vocábulos todos árabes que tem o al, é porque o al é o artigo em árabe, né? Então, todas essas palavras, almanaque, que começa com al, elas vêm do árabe. Para conhecer a declinação do sol. E nessas palavras ouvirão o eco da cultura de um povo que agora combatem, mas cujos ensinamentos, sem saberem, testemunham a cada hora, né?
Então, eles tiveram uma influência enorme. Tá? E essa era a rota principal, que era a rota da Índia, que vai testar todos os conhecimentos. Como eu falei para vocês, durava aí de 12 a 15 meses de navegação. Eles demoravam tanto assim porque eles tinham que aproveitar as correntezas da Índia. Aqui na Índia a gente tem as monções, são ventos periódicos que têm um direcionamento para o inverno e outro direcionamento contrário para o verão. Então eles tinham que chegar aqui nas monções de verão para aproveitar o vento que ia para a Índia. E tinham que sair nas monções de inverno para aproveitar o vento que descia para o Oceano Índico. Né? Então tudo isso vai ser muito importante. Quanto a números, Portugal tinha mais ou menos, nessa época, 1,5 milhão de habitantes. Cerca de 280 mil homens vão partir nas navegações nos territórios portugueses. Tá? Então isso dá mais ou menos 1 a 2 habitantes por família. 1/7 da população, e isso sem considerar que metade era mulher e não ia. Né? 1/7 da população partiu nessas expedições. E não só isso, né? Se 1/7 partiu, outra enorme parte ficou em solo, fazendo tudo o que era necessário para que essas caravelas saíssem dos estaleiros. Né? As caravelas, a hierarquia das caravelas, das navegações, era extremamente organizada, eles tinham um capitão, que podia ser navegador ou não, no caso do Cabral ele não era, tinha um piloto, esse sim era a pessoa que devia ter o maior conhecimento a respeito de navegação a bordo, o mestre que mandava nos marinheiros e os grumetes, que normalmente eram jovens que faziam os trabalhos mais pesados e se preparavam para se tornar marinheiros. Além disso, eles levavam diversos artífices para construir mastros, para refazer as velas, para todo tipo de coisa que eles precisassem. Um escrivão ia sempre anotando, por isso que a gente tem muitos relatos das navegações, né, anotando tudo o que acontecia, porque essas anotações eram importantes para os próximos navegadores conseguirem passar pelas etapas que precisavam. E um capelão, né, eles levavam sempre um padre, lógico, ficavam aí 1 ano e meio no mar, completamente isolados, muitas vezes, então era muito necessário a presença de um padre. Isso aqui é bem interessante, né, para a gente ver quanta gente estava envolvida com a navegação em Portugal em relação ao número de habitantes, para a gente ver que é muito justo, né, a frase que o Fernando Pessoa coloca na boca do piloto. Né? Aqui é o leme, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é seu. Então, mostrando que era toda a obra de um povo, né? Um povo que vai, na verdade, ser forjado para isso. Outro verso do Fernando Pessoa, que entendeu muito dessa questão das navegações, a poesia dele, Ocidente, fala, né? Fosse a hora de haver um que havia, a mão que ao Ocidente o véu rasgou. Foi a alma, a ciência, e o corpo, a ousadia da mão que desvendou. Então ele coloca, ele fala, na verdade antes ele fala de Deus e do destino, mas aqui ele coloca a alma que fez as navegações e que desvendou o Ocidente foi a ciência. O corpo, a ousadia dos portugueses, e é bem justo, né? Os portugueses justamente eles vão aliar essa ciência que eles receberam dos árabes com a coragem que eles tinham para ir para o mar. Tá? Então, qual que era o primeiro problema para sair pelo oceano? É a localização. Né? No mar, no deserto e muitas vezes nas florestas, se perde completamente o ponto de referência. Você não tem como encontrar um lugar, um caminho, né? Porque se não se tem referência, a única coisa fixa é o céu. Né? E por isso que os portugueses eles vão desenvolver enormemente a astronomia, porque para se afastar da costa, para sair do Mediterrâneo, para sair dos lugares que eles iam, eles tinham que conhecer bem o céu. E eles vão pegar vários instrumentos, a maior parte deles de origem árabe, que eles vão aperfeiçoar. O primeiro desses, e que vai ter muito importância, é esse chamado quadrante. Ele é quadrante porque ele é um quarto de um círculo. Então, eles pegavam esse instrumento, né,
e viam a altura do Sol a meio-dia. Dava para fazer com outras horas também, mas era mais complicado. Na verdade, à noite, a estrela polar era melhor que o Sol, né? Então, por exemplo, vocês imaginem, a pessoa está com um quadrante, se ela está a 90 graus, não era o caso, eles não foram até lá, mas a 90 graus, essa bolinha aqui, que marca aqui embaixo, né? Ela vai estar no 90. Então, se você está a 90 graus, você está vendo a estrela polar no zênite. Zênite é o ponto mais alto do globo, da abóbada celeste, né? Uma abóbada imaginária em cima de nossa cabeça, onde as estrelas seriam pontos fixos. Porque as estrelas se movem, elas têm um movimento aparente, elas nascem, vão para o zênite e se põem, mas entre si elas não têm movimento. Por isso que são estrelas que têm um movimento fixo, né? Que tem a posição fixa. Então, eles olhavam e se viam a 90, é que eles estavam a 90 graus. Tá? Só para entender, eles não foram aos polos. Se eles abaixassem e isso tivesse, essa bolinha aqui, a bolinha caísse aqui para o zero, né? E eles enxergassem a estrela polar no horizonte, eles estavam no Equador. Tá? E depois não enxergavam mais a estrela polar, porque ela some, né? Mal no horizonte, mal se podia enxergar. Mas é um instrumento que dá para ser feito por uma criança, tá? E que te diz a latitude, que é uma coisa importante, né? Então, muito, muito utilizado o quadrante, tá? Isso vem dos árabes, mas o mais fantástico é o astrolábio, né? O astrolábio, ele conjugava o quadrante, às vezes podia usar o astrolábio sem o quadrante, muitas vezes usava os dois, dependendo da estrela, do tempo e etc. Mas esse aqui é um negócio simplesmente fantástico, né? Por quê? Esse astrolábio que está aqui no desenho, que esse aqui, é muito simples, ele é muito... não tem muita coisa nele, mas eles foram percebendo que dava para se agregar uma série de coisas. O que o astrolábio faz? Basicamente a mesma coisa que o quadrante, só que em vez de você deixar aquela bolinha caindo, que era um problema com o navio balançando, você segurava ele por cima, ele tinha uns 2 quilos de peso, feito de metal, então ele tinha muito mais estabilidade, e você conseguia medir, olhando pelas marcações aqui, você conseguia medir a altura do Sol. Ou, é lógico que olhar para o Sol era incômodo, então muitas vezes você podia só refletir o Sol num pedaço de um pergaminho, qualquer coisa lá. Só que por que ele é muito interessante? Porque eles foram desenvolvendo isso e acrescentando coisas. O astrolábio, ele tem basicamente 2 coisas. Ele tem um disco onde a gente tem as estrelas fixas e tem outro disco onde a gente tem um movimento aparente dessas estrelas aqui na Terra. Então, esse disco é o céu fixo, é uma projeção em 2D, 2 dimensões, da abóbada celeste. E esse disco é o movimento dessas estrelas. Então, mexendo nas 2 coisas, a pessoa podia saber a data, a hora. Era muito fácil, era um relógio excelente. É lógico que se você quiser saber a data, a hora, você tinha que saber a data. Eu não vou ficar explicando aqui o funcionamento dele, porque não é das coisas mais fáceis de se aprender, né? Mas o que acontece? Todas essas 2 coisas não são dadas pelo Sol. Tá? Lógico, a hora, todo mundo mais ou menos entende que o Sol diz as horas, né? Quando é meio-dia, a gente olha lá o Sol em cima da nossa cabeça, não precisa muito. Quando o Sol está se pondo, o Sol está nascendo, a gente sabe que a gente está por volta de 6 horas, né? Mas como que o Sol ele determina a nossa localização latitudinal? Justamente pelo aquele mesmo raciocínio que eu falei do quadrante. Se o Sol a mesma coisa que acontece com a estrela polar, vai acontecer com o Sol. É lógico que de maneira diferente, porque quando eu passo do Equador, eu não perco o Sol. Eu tenho, na verdade, que fazer uma continha aí, tirar 90. Mas eles já colocavam tudo isso no próprio astrolábio. Então, o astrolábio, ele me dizia que horas eram, ele me dizia onde eu estava, tá? Ele dizia a latitude e ele dizia a longitude. Esse aparelhinho aqui.
Alguns historiadores hoje comparam isso com os smartphones da época, né? Porque propriamente te dizia um monte de coisas só com a medição do sol, tá? E mais, você podia agregar um monte de coisas que você quisesse, tá? Se você quisesse colocar mais uma rodinha que se adequasse às tuas intenções, você podia. Esse astrolábio ele vai ser muito desenvolvido pelos árabes, porque os árabes tinham essa necessidade. Como eles tinham que rezar 5 vezes por dia, eles não estavam normalmente no mar, mas eles estavam no deserto, que é muito parecido com o mar, eles precisavam saber que horas eram e qual era a localização de Meca. Então, as duas coisas, eles precisavam saber como eles se localizavam e que horas eram. Então, eles vão desenvolver enormemente o astrolábio. Essas duas coisas, né, vão servir para os portugueses. Tá? Os portugueses vão aperfeiçoando isso, vai ter um número enorme de astrolábios, mas esse era um instrumento assim primordial para a navegação. Ele servia tanto de dia, com observação do Sol, quanto à noite, com observação de várias estrelas. Elas estavam todas marcadas lá, era só achar. O astrolábio, então, ele ajudava eles a determinarem tanto a latitude como a longitude, exatamente como um GPS faz, com uma grande precisão. Eu esqueci agora do navegador, mas um dos navegadores levou uma carta náutica e depois ele falou, não, eu abandonei isso aí, porque o astrolábio era tão melhor, mais preciso do que as cartas, muitas vezes mal desenhadas, que só ele servia para ele, tá? Vai também ter a chamada balistra, né, que era uma reguinha que se media ângulo também, todos eles, essa daqui era menos utilizada. E quando não tinha sol nenhum, eles usavam a bússola. Tá? Todas essas utilizações que eles vão fazer desses instrumentos vão ser muito importantes, fundamentais para a direção, para eles se localizarem. Eles se dirigiam com uma precisão enorme. Era tudo medido em graus, né? E toda hora eles ficavam fazendo essas medições para ver se eles não se desviavam, corrigindo as rotas. Tá? Agora, isso é só uma parte da coisa. Né? Saber para onde você está indo é uma parte só. Outra coisa é você controlar um navio com as ondas, com os ventos, com as correntes, domar ele com nem um cavalo bravo e fazer ele para a direção que você queria. Né? Então, essa era uma segunda tarefa muito importante dos portugueses. Eles vão desenvolver uma série de objetos. Isso aqui é engraçado, que isso aqui que eles contavam a velocidade. Porque a velocidade se dá em nós. Eles jogavam essa pranchinha aqui na água e ficavam segurando o carretel com uma ampulheta do lado e contando quantos nós iam por um determinado tipo de tempo. Por isso que até hoje se fala nos barcos, o barco estava 7 nós, 8 nós de velocidade. Né? Todos esses instrumentos eles vão desenvolver para conseguir fazer os cálculos, para onde eles estavam indo, para onde eles, como eles deviam proceder, abaixar. Não é só abaixar a vela, né? Quanta barriga eu tenho que dar na vela. Isso aqui, o vento estava com tanta velocidade, tá? Eles tinham as birutas para medir quanta barriga eu tenho que dar na vela, quanto que eu tenho que suspender. A navegação era uma arte tremenda. Por isso que é muito justo, né, dizer que navegar é preciso, né? É justíssimo. Tá? Outra coisa que eles tinham também, os relatos de viagem. Tudo era esquadrinhado e anotado. E aqui tem um banco de areia, aqui tem isso, aqui tem uma corrente, aqui tem um vento. E com isso tudo, eles vão conseguir construir uma rota, né? Uma rota possível, por exemplo, para ir para as Índias, com todo esse conhecimento que era muito organizado. Eles levavam todos esses livros e cartas no navio, tinha uma papelada lá, que o piloto ficava consultando para saber as rotas que ele devia tomar. E várias outras coisas. Da viagem de Colombo, por exemplo, se comenta uma série de outros sinais que eles prestavam atenção e transmitiam. Por exemplo, Colombo, ele levou provimento, né? Ele falou que ele procurou ajuda de vários reis. Tá? Primeiro ele foi para Portugal, depois ele foi para a Espanha, depois ele foi para Elizabeth da Inglaterra, depois ele voltou para a Espanha. Como os reis católicos da Espanha já tinham acabado a Reconquista, deram umas caravelas, que não eram nada baratas, como vocês viram, 3, para ele
colocar o plano, que era o plano dele, chegar ao Ocidente, chegar ao Oriente pelo Ocidente, chegar às Índias por uma rota que não fosse a rota da África, né? E deram as caravelas para eles. Portugal não fez isso porque já sabia da existência de terras aqui, tá? Mas isso não vem ao caso. E aí o Colombo saiu, ele saiu com uma provisão de 5 semanas de abastecimento para uma viagem de 3. Então ele tinha um globo, que era um globo 20 mil quilômetros menor na circunferência do Equador. Tá? O Equador tem cerca de 40 mil. O dele, que era do sogro dele, Bartolomeu de Toscanelli, tinha 20 mil quilômetros a menos. Era metade do mundo. Por isso que ele não tinha ideia da América ali. Então ele achou que a viagem dele ia durar 3 semanas. Né? Achou, para essa viagem, ele conseguiu um monte de pessoas que estavam com a vida... que estavam com pena de morte, que seriam perdoadas se voltassem vivas. Então não era gente muito amistosa. E ele partiu com o filho dele. Quando ele passou da 2ª semana, né, as pessoas começaram já a se preocupar. Chegando na 3ª semana, da 3ª para a 4ª vai dar um motim, porque se eles tinham 5 semanas de abastecimento, eram 5 para frente, mas se fossem voltar, né, desistir, né, eles precisariam de 2 semanas e meia, 3 semanas esticando as provisões. Então ele teve um motim a bordo, que ele vai conseguir debelar, e vai para frente. Então os marinheiros, depois que eles passam da 3ª semana, estavam muito preocupados, porque agora, tudo bem, não dá mais para voltar, né, não tem mais jeito, se a gente voltar a gente morre. Mas será que tem essa terra? Né? Eles saíram para uma viagem que eles não sabiam que se tinha um aeroporto no final, só isso. Uma viagem de avião que não sabia se tinha onde chegar. E vão ficar muito preocupados com isso. Então ele anota vários dos sinais que eles recebem. Então um sinal de uma felicidade enorme vai ser ver uma ave, ele até fala o tipo de ave que ele vê, voando em cima do navio. Porque se tinha aquela ave, a terra não podia estar muito longe. Aí diz que quase fizeram uma festa quando 2 passarinhos pousaram dentro do navio. Né? Então, quer dizer, era sinal que a terra estava chegando. As algas eles observavam para ver, o mar ficava esverdeado. Né? Então, isso significava também que o barco não estava em pleno oceano, que as algas estão lá no fundo. E, por fim, para beijar a terra propriamente, uma picada de pernilongo. Tá? Que é a picada de pernilongo mais feliz da história, porque aí a terra está muito perto. Então, tudo isso era transmitido para os demais marinheiros para fazer essas navegações. Como é que era mais ou menos a vida a bordo? Né? Então, os principais mantimentos eram constituídos por biscoitos, carne ou peixe salgada, pela água e pelo vinho. Por vezes, podiam ser embarcados, era muito comum. Nas Índias, tinha lá um lugar para os animais, galinhas e porcos, né, vivos, tá? Mesmo carneiros e vacas, para eles serem consumidos, o que permitia um certo número de refeições com carne fresca. Mas o jejum, os padres que entram na navegação falam que o jejum era obrigatório, que normalmente davam comida para eles para 5 meses e a viagem era de 6 ou 7. Tá? Então, era tudo sempre muito racionado. Né? Era uma coisa assim... totalmente regrada a comida. A cozinha era no próprio convés, eles punham areia, pedra no fundo e faziam a fogueira lá, imagina o barco se movimentando, muitas vezes acendia a vela do navio, né? Mas eles tinham essa grande dificuldade. Tá? Isso tudo fazia com que a viagem fosse muito dura, né? Não era fácil para ninguém. Lógico que o piloto, o mestre, o capitão tinham melhor alimentação, mas isso não era uma coisa fácil para ninguém. Aqui, um dos cronistas, né? E tornemos ao mar para passar nele a 3ª quaresma, que são as mais secas, como sóis ser no mar, que todas as do sertão, por secas que seja, porque nunca a esterilidade delas na terra chega tanto que ao menos não haja pão e água,
para o mais perfeito jejum. E nessas, no mar, muitas vezes falta o pão, como nos faltou a nós, e a água é sempre por regra. Tá? Imagina mães de família aí fazer uma compra de mês, é alguma coisa estarrecedora. Imagina então fazer uma compra de 6 meses. Tá? Toda comida, você vai lá no supermercado, você pega tudo que você quiser para usar em 6 meses. Agora imagina fazer uma compra de 6 meses para 1.000 pessoas, né? E ter que colocar tudo isso no seu porta-mala. É uma coisa tremenda, tremenda. Né? 6 meses sem absolutamente poder sair dos barcos. Né? Tudo tinha que estar provido e tudo tinha que ser muito regrado. O pior ainda é se eles pegassem as zonas de calmaria. Tá? No Golfo da Guiné, particularmente, tinha uma zona, ali fica o Equador, tá? O 00 do mundo, Greenwich, cruzando o Equador, se encontra no Golfo da Guiné. Ali tem uma zona onde não tem vento. Isso aqui, quando eu falar das caravelas, eu comento no final, mas os ventos, eles sempre vão do frio para o quente. Quem meu aluno está cansado de ouvir isso, né? Quem sabe um dia decora. Então, do frio para as zonas quentes. A gente tem uma série de círculos, né? O vento não vai do polo direto para o Equador, ele vai, se esquenta, sobe e volta, né? Então tem essas células de vento, mas os ventos se dirigem para a zona equatorial. A zona fria é uma zona de pressão de ar. A zona quente é uma zona que o ar está... as moléculas de ar estão separadas uma das outras. Então, as zonas quentes, elas atraem os ventos. As zonas frias, elas são geradoras de ventos. E na zona equatorial, como é muito quente, está próximo das zonas tropicais, praticamente não tem ventos. Né? Essa zona é a zona que muito facilmente era atingida pelas calmarias. Ainda mais se estivesse embaixo do guarda-chuva do Golfo da Guiné, que tem uma corrente fria, quente passando por aqui. Então, aqui era onde os navios paravam. Eles encalhavam e ficavam aí 3, 4, 5, 6 semanas sem se movimentar. Por conta disso, que na carreira da Índia, tá? Depois eu comento, mas eles faziam essa curva aqui. Eles davam essa curva. Às vezes, muitas vezes, tocava o Brasil, Natal, para fugir do Golfo da Guiné, que era uma coisa pior de todas nas navegações, eram as calmarias. Né? Mas quando eles tinham que enfrentar, e os primeiros que foram até aprender tudo isso, era tremendo. Né? Na terra, eles não podiam pegar muita coisa. Tá? Aqui, voltou. A água apodrecia, a vela, isso aqui nos relatos eles contam, né? As velas se derretiam em sebo, a manteiga em óleo. Tá? A comida deles ia toda embora, porque era uma zona muito quente. E com a umidade enorme, o sal do mar, tudo se dissolvia. Eles falam que até carne, bacalhau, a carne seca que eles levavam, ia tudo embora, estragava tudo. Né? São Francisco Xavier conta, nas viagens que ele fazia para as Índias, que eles tinham que beber água, eles punham um pano em cima da boca e coavam os vermes, porque a água apodrecia. Mas por que eles bebiam se apodreciam? Porque não tinha mais nada para beber. Né? Eles estavam lá isolados no navio, não tinha como buscar água em terra. Tá? E isso provocava as doenças. Né? As doenças no navio, imagina essa quantidade, essa qualidade de água, tudo isso, eram frequentes. Aí Henrique Dias, aqui um cronista que parou no Golfo da Guiné, das 500 e tantas pessoas que na nau iam, não sobrou senão só 15 que não passassem essa fúria de enfermidade e doenças gravíssimas. O apito, quando tocaram o apito, só um marinheiro e 2 grumetes, sem haver mais nenhum, que corriam. Então, não tinha nem como guiar o navio. Né? Os navios ficavam desgovernados, porque todo mundo ficava doente. O São Francisco Xavier conta também, se conta nas cartas dele, que teve uma das viagens que ele fez, que todo mundo adoeceu, ele também, só que mesmo assim os marinheiros que testemunharam, ele ficava em pé e cuidava de todos os doentes. Né? O calor
eles acreditavam que estava associado a essa zona tropical, né? Saindo de onde estávamos, do calor tropical, começou e isso se acrescia o fato deles irem Europa, Golfo da Guiné e região polar de novo. Então, mudava muito a temperatura. Isso para os alimentos estragava tudo. E para eles suportarem toda essa variação térmica, também fazia com que muitos adoecessem. Saindo de onde estávamos, do calor tropical, e que começou, já naquele tempo, começou a ser tão frio, e tornando atrás ao outro clima, que é sempre tão quente, adoeceu toda a gente, sem escaparem mais que 5, de 460 pessoas. Tá? Dessa gripe aí, essa gripe era do frio, se o calor tinha seus mortos, o frio também tinha. De 8 padres, morreram 2 padres jesuítas, né? Então, era um terror. Outra coisa, tá? Se eles escapassem dessas doenças, era o escorbuto, que eles chamavam de mal de Luanda, na Angola. Tá? Por quê? Porque quando eles chegavam aí, conseguiam atravessar da Europa até Angola, normalmente dava um mês e pouco. E isso era suficiente para a manifestação do escorbuto, que nada mais é que deficiência de vitamina C. Como eles levavam essas bolachas, pouca carne, quase nenhuma fruta, porque as frutas apodreciam todas, eles ficavam com uma alta deficiência de vitamina C, o que dá escorbuto. As gengivas inflamam, a pessoa não consegue nem falar, nem mastigar, os lábios inflamam. Eles tinham, às vezes, que cortar os lábios, por isso que os piratas tinham, frequentemente, um sorriso permanente, né? As pernas inflamam e tudo mais. E eles achavam que era contagioso. Tá? Isso aí foi descoberto só em 1700 e pouco, que se descobriram as causas e começaram a se levar frutas cítricas nos barcos. Mas como dava em Angola, eles achavam, é daqui que vem a peste. Né? E um pegava, o outro pegava, o outro pegava, era contagioso. Né? Então, coitado do primeiro que pegou, era massacrado. Tá? Então, fora isso, eles ainda tinham que enfrentar tudo isso. Mas, né, isso não era o pior era o mar mesmo. Tá? O número de naufrágios era de 20% a 25%. A maior parte no regresso. Né? Na ida, como eles estavam menos carregados, não era tão tremendo. A maior parte vinha no regresso. As causas eram várias. Né? A sobrecarga, a falta de ordem, porque se eles pusessem mercadoria lá, o porão do navio ia apinhado de coisas. Se eles pusessem mercadoria muito pesada, tudo de um lado, o navio saía tombado. Né? A falta, o desrespeito pelos prazos. Então, eles tinham que sair da Índia, sair de Portugal até em março, abril já era tarde. Tá? As pessoas que saíam em abril, todo mundo falava, esse daí não vai conseguir. Né? E voltar no máximo em janeiro, fevereiro. Fevereiro também era tarde. As partidas eram de dezembro a janeiro. Tá? Então, quando se desrespeitava isso por algum contratempo, e não querendo demorar mais um ano, imagina o que pensa, não, vou ficar mais um ano aqui esperando, isso redundava em naufrágios. Outra coisa que também era frequente era a má conservação das velas. Às vezes o marinheiro não tinha, o capitão não tinha dinheiro para levar uma vela reserva. Né? Então, em muitos casos, eles contam que eles tiravam a vela do navio, costurava, o navio ficava sem velas, depois que eles conseguiam terminar, subia a vela de novo, esfarrapada, e a salinidade do ar mesmo, a umidade, o calor, a mudança de temperatura, estraçalhava tudo. A má conservação dos navios, tá? Normalmente um navio aguentava só 9 viagens dessa, depois acabou. Um navio ruinzinho era 2 viagens, 3 viagens. E acabou. E bancos de areia. Né? Eles estavam navegando, se de repente... tem até um naufrágio deles, é engraçado, né? Que os marinheiros comentam com o capitão. Né? A gente está vendo sinais da terra. E o capitão fala, não tem terra. Né? Então, eles que deviam esperar a terra, estavam lá desesperados porque estavam sinais de terra. Não, mas a gente viu um passarinho, a gente viu isso, o capitão, não, eu estou na minha rota, os instrumentos estão certos, está tudo certo. E à noite, pá, eles bateram num banco de areia, encalharam, tiveram que não tinha jeito, você encalhou, tchau.
né, abandonar o navio, e a terra não era mais acolhedora, tá? Esse aqui é o Cabo das Tormentas, que é o extremo sul da África, né, que foi cruzado por Bartolomeu Dias, né? O Fernando Pessoa tem um poema bonito para ele, o Epitáfio de Bartolomeu Dias. Jaz aqui na praia extrema o capitão do fim. O capitão do fim, na praia extrema, porque é mais para baixo da África. O capitão do fim, porque ele conseguiu, né, finalmente cruzar a África. Eles sempre foram, por 100 anos, eles foram vendo, não, agora vai, agora cruza, agora vira, agora vira, agora vira, e a África virava só lá embaixo, né? Jaz aqui, na praia extrema, o capitão do fim, dobrado assombro, o mar é o mesmo, já ninguém o tema, né? Então é bonito que ele, dobrando o Cabo das Tormentas, né? Dobrando esse assombro, o gigante Adamastor, o mar é o mesmo, o que tem ali do outro lado tem aqui, não precisa mais ter temor, né? Como toda a terra, então eles falam, uma embarcação naufragou aí. Era muito comum um naufrágio aí, porque se cruzam correntes marítimas e é zona com alta pressão. Tanto a pressão da água, tá? Que a água funciona exatamente do mesmo jeito, do frio para o quente, quanto a pressão do ar. E tem um cruzamento no meio do caminho. Então foi uma zona que os portugueses demoraram muito para passar. E uma das naus... e por que ele... Eu esqueci, né? Por que jaz aqui o capitão do fim? Porque o Bartolomeu Dias, que conseguiu passar o Cabo das Tormentas e batizou de Cabo da Boa Esperança, depois morreu lá, né? Numa outra viagem. Ele morreu bem lá, né? Então, como toda a terra por ali seja despovoada em extremo estéril de árvores e ervas, cresceu tanto a necessidade entre nós que nos constrangeu a comer os sapatos e os embaraçamentos das rodelas que levávamos. Então, se a pessoa estava num naufrágio, ela ia para uma terra inóspita, que não tinha nada para eles. Então, eles comiam muitas vezes os sapatos, porque era couro animal. Então, punha para... Essa história de comer sapato não é brincadeira. Eles punham para esquentar, para cozinhar, e comiam os sapatos como as rodelas, né, dos embaraçamentos, as partes de couro que eram usadas para prender as velas, as amarras. Aquele que, por sorte, encontrava algum osso ou de qualquer animal, ainda que já de velho e esbranquiçado, comia feito em carvão como se fosse um abastado banquete. Brigavam por um gafanhoto, uma lagartixa. Tanto era lástima que os fazia estimar coisas tão torpes, né? Então a fome era tremenda. Na viagem do Vasco da Gama, e eles tinham que ficar esperando ou tentar uma jornada por dentro da África, que era uma coisa insana, e acabava morrendo todo mundo na mão das tribos quando as encontravam, ou procurar esperar para que um barco português, depois de 6 meses, sei lá, eles sabiam mais ou menos quando ia, viesse os resgatar. Na viagem do Vasco da Gama, isso foi curioso, né? Ele teve um primeiro naufrágio na região do Dakar, quando ele estava indo. Se eu não me engano, ele foi com 5 barcos e voltou, chegou lá com 3 e voltou com um só. Quando ele voltou, os marinheiros que estavam esperando, sabiam que ele ia voltar, né? Ficaram muito emocionados. Um deles ficou tão emocionado que tinha sobrevivido, que agora ia poder voltar para Portugal, que morreu do coração, né? Então, coitado, né? Então, era uma dificuldade extrema, tá? Fora isso, aqui mais alguns relatos, né? Esses naufrágios, eles são importantes, eles eram importantes. Por que eles tinham essa importância? Porque justamente eles ensinavam para os outros o que não fazer, né? Então, não são, por assim dizer, insucessos, tá? E não são anti-heróis esses homens, mas, por outro lado, eles foram com o sangue deles abrindo o caminho para as Índias. E é por causa desses naufrágios e dessas crônicas e de saber o que aconteceu com essas naus que os próximos conseguiram chegar, né? Justamente. Então, eles abriram uma ilustre escola de cautelas em que aprendessem experiências horrorosas. Os que atrevidamente destemidos entregavam as vidas e as fazendas ao árbitro dos ventos e das ondas. Depois de escaparem das entranhas do mar, vomitados das ondas e lançados em terras desconhecidas,
chegavam ao porto de salvamento para os relatarem o seu perigo. Seus testemunhos escritos em amargosas folhas seriam úteis aos que navegavam nas partes das Índias e continuamente cursavam aquela carreira, para que no perigo alheio aprenda a evitar o próprio. Né? Então, esses relatos, esses naufrágios, são fundamentais para isso. Mas fora isso, né, fora toda essa dureza da vida a bordo, os naufrágios, as doenças, ainda tinha os piratas. Né? Então, a dificuldade de navegação era muito grande. Então, que normalmente, tanto faz se pegavam o seu barco na ida ou na volta. Porque na ida pegavam ouro, na volta pegavam mercadoria. Tá? E sabiam os tempos, sabiam os prazos, assim, o número de embarcações portuguesas, depois que Vasco da Gama e Cabral, né? Vasco da Gama foi o desbravador, mas a expedição de Cabral, que depois de descobrir o Brasil, que vai para as Índias, ela vai inaugurar a rota comercial para as Índias. Então se sabia que os barcos iam passar, e eles ficavam lá esperando para atacá-los, tá? E isso... quer dizer, a pessoa estava com toda essa dificuldade e ainda tinha que enfrentar uma guerra no mar. Fora isso, quando eles chegavam, por exemplo, aqui no Brasil, não era muito melhor, né? Ter uma floresta, índios canibais à sua espera, tá? Não era uma coisa muito mais animadora, né? Por isso que a frase aqui também é muito justa. Para ser navegador, né, o Fernando Pessoa diz que eles repetiam muitas vezes essa frase, se repetia muitas vezes essa frase em Portugal: navegar é preciso, viver não é preciso. Eles sabiam muito bem disso, né? Sabiam que as navegações elas superavam a vida deles, né? Era uma coisa que era mais necessária do que a conservação da vida. Por isso que eles se atiravam a coisas tão difíceis como essa. E o motivo que os movia, né, não era outro. É lógico que a gente tem aqui uma rota comercial para as Índias, que buscava especiarias, mas nas cartas desses cronistas estão cheias de alusão à evangelização. Porque se a gente avaliar, né, a questão do lucro que eles tiveram com isso, né? E dos próprios marinheiros, né? De quanto era arriscado ir nessas carreiras, tá? Isso não se realizava por dinheiro, mas sim por um motivo mais alto, que é justamente o que a gente pode dizer que vai ser a grande vocação de Portugal. O padre, como é que chama agora? Oh, meu Deus, o padre que escreveu o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, o padre Antônio Vieira, né, tem uma frase interessante num dos sermões dele, né, que ele fala que a glória singular do reino de Portugal, que só ele, entre todos do mundo, teve, né, de ser fundado e instituído por Deus, que é bem bonito, né, porque o reino de Portugal, ele foi diretamente estabelecido por Deus. Durante as guerras de reconquista, aquele que vai ser o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, vai ter, na véspera da importante batalha que ele estava travando contra os árabes, uma visão, né, de Nosso Senhor, que vai aparecer para ele. Essa visão é descrita nos Lusíadas por Camões, que vai aparecer para ele com as 5 chagas brilhantes, né, e a qual ele vai responder: não a mim, Senhor, não a mim, que creio que podeis, mas aos infiéis. Né? Então, não aparece para mim, que creio na igreja, que creio em Cristo, mas aparece para os infiéis, para os converter. Né? E Cristo vai dizer para Afonso Henriques que ele ia vencer os 5 reis mouros. Ele aparece com as 5 chagas brilhantes, por isso, 5 quinas que há no escudo português. E diz que ele ia vencer e que ele daria que ele aceitasse o que iam fazer com ele depois da batalha. E que ele daria a ele uma tão grande terra. E depois da batalha, como ele tem uma vitória fulminante,
vão elevar ele em cima do escudo, que era o jeito que vinha dos bárbaros de dizer que alguém era rei. E Camões põe nos versos dos Lusíadas a frase que eles teriam dito, né? Real, 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 por Dom Afonso Henriques, alto rei de Portugal. E aqui começa o reino de Portugal, que se separa da Espanha, né? Essa separação da Espanha vai ser extremamente importante, porque Portugal estava bem próximo de terminar sua reconquista. E vai poder, depois de vencer os inimigos da terra, enfrentar as ondas do oceano, né? Vai poder se dedicar às navegações. Então, por isso que o Vieira fala da glória singular do reino de Portugal, de ter sido instituído por Deus, e instituído por Deus para fazer isso, né? Para realizar essas navegações que vão ser, como eu comentei com vocês, bastante sofridas, vão custar um número enorme de portugueses, vão envolver o povo de uma maneira muito grande, mas que não poderiam ser de outra maneira. Por quê? Porque eles vão ser responsáveis, depois, enfim, com a Espanha, com a União Ibérica, pela conversão de metade do mundo, né? Eles vão ser responsáveis, nós, por exemplo, o Brasil, pelo surgimento da maior nação católica do mundo. Então, isso não ia ser a um preço baixo, isso não ia ser com pouco pagamento. Nosso Senhor não ia vir às nossas terras num camarote de um navio, né? Ele devia vir crucificado, como sempre, no sofrimento das caravelas, com um custo enorme para a nação portuguesa. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Eu já estou terminando, que é a questão dos ventos, né? Eu falei de várias causas instrumentais nas navegações que vão ser importantes, o astrolábio, os instrumentos de localização e a caravela. E por que a caravela é tão singular? Ela vai ser tão singular por causa da vela latina. E o que tem a vela latina? A vela latina vai ser o que vai permitir aos portugueses atravessarem uma enorme barreira que havia no oceano, que é a barreira dos ventos alísios. Não só essa, né? Mas essa era uma barreira intransponível para as galés. Ainda que as galés pudessem navegar no oceano, ainda que se pudesse dar um jeito de se remar no oceano, não é isso, né? Ainda que as galés pudessem enfrentar as ondas, não remar, né? Enfrentar as ondas com um bordo maior, tá? Elas, sem os remos, né? Elas não teriam como atravessar essa região dos ventos alísios, tá? A Europa, eles comentavam, né? O Império Romano, eles tinham aquilo que eles chamavam de Mare Nostrum, porque o Império Romano ele conseguiu metodicamente, foi conquistando todos os pontos da costa do Mar Mediterrâneo e fez com que o Mar Mediterrâneo fosse completamente delimitado pelo Império Romano. E no Gibraltar, né, eles tinham aquilo que eles chamavam das colunas de Hércules. Eles diziam lá, é lógico que eles não acreditavam nisso, isso era figurado, simbólico, mas que ali o mundo acabava, né, que ali havia duas colunas e o lema que eles diziam era non plus ultra, que ali é o fim, que ali não se pode atravessar, que ali a terra acaba, que ali é o fim de todas as terras, né? O Gil Eanes, tá, que foi um navegador português, ele num barquinho, né, sem ser uma galé, ele vai fazer uma navegação de cabotagem e ele vai conseguir cruzar, sair aqui da região de Ceuta e vai conseguir cruzar o Bojador. Com uma vela quadrada, era um barquinho muito pequenininho. Então, justamente, ele vai desafiar isso que os romanos antes diziam, tá? Não só ele, né, mas os espanhóis depois. Os espanhóis vão conseguir avançar nessas navegações. Por isso que no lema dos espanhóis está escrito, não está escrito non plus ultra, no escudo que eles têm na bandeira até hoje, mas está escrito plus ultra. Quer dizer, mais além. Eles conseguiram ultrapassar, né? E vão formar um império enorme, né? Que diziam, né, que era um império onde o sol nunca se punha. Isso aqui no tempo da União Ibérica.
Isso por quê? Porque justamente eles vão conseguir passar essa barreira dos ventos alísios. E essa barreira dos ventos alísios, os espanhóis eles vão usar uma técnica portuguesa e são os portugueses os responsáveis por ultrapassar isso. Porque para ultrapassar a barreira dos ventos alísios era necessário a navegação abolina, que vai ser desenvolvida pelos portugueses. Então, a caravela portuguesa e a grande inovação dos portugueses não é o astrolábio, não é o quadrante, não é a vela triangular, não é a caravela, né, enquanto a formação do barco. Tudo isso eles vão juntar, né, eles vão juntar vários conhecimentos. O que vai ser característico dos portugueses? A navegação abolina. E o que é justamente a navegação abolina? A navegação abolina é a navegação contra o vento. Eles vão desenvolver um sistema, né, para conseguir aproveitar o vento quando não há vento. Tá? E como que eles vão fazer isso? Né? Isso daqui vai ser feito, é feito por um fenômeno de física. Tá? Então, eles usavam um barco que tinha um calado onde havia uma quilha profunda. Né? Eles vão desenvolver isso na caravela. A quilha é essa espinha dorsal do barco. Nessa quilha, normalmente embaixo do barco, eles punham o lastro do navio, tá? Para o navio ficar fixo e ficar pesada a quilha ficar bem para baixo. A quilha é o que segura o navio. Né? Hoje em dia, eles fazem essa quilha toda de metal e colocam um chumbo nela e abaixam até ela para ela ficar bem para baixo. Ela segura de dois modos. Ela segura para o navio não se mover lateralmente, mas ela também segura para o navio não tombar. Então, como é que você tem uma situação dessa? Olha só, é lógico que isso é uma pintura, mas você teve barcos parecidos, você tem mastros gigantescos, velas enormes e o navio não tomba. Ele não tomba por causa do casco, né, do calado dele e da quilha. Para o navio tombar, ele tem que movimentar toda a água, uma massa de água enorme. Né? Então, ele não tomba. Se tira a quilha, ele tomba. Tá? Aí a quilha é a segurança do navio. Então, os portugueses foram desenvolvendo essa quilha e desenvolvendo as velas. Alguns historiadores, né, perguntam por que os indianos e os árabes e os chineses não inventaram a caravela, não inventaram um barco que fosse capaz de navegar contra os ventos. Uma das razões, né, que a gente pode falar para isso é justamente que eles estavam nas zonas das monções. As zonas das monções são zonas que têm ventos muito organizadinhos. Os ventos das monções são dos mais regulares, são tremendos, causam chuva, etc., mas são dos mais regulares do planeta, porque o Oceano Índico ele é muito fechado em si mesmo. Né? Ele tem muita terra ladeando ele. Então, o que acontece? Lá, sempre no verão, eu vou ter ventos constantes que vêm do sul para o norte, e no inverno eu vou ter ventos constantes que vêm do norte para o sul. Sempre. Né? E por isso, eles vão usar barcos a velas, como esses barcos aqui chineses. Olha o tamanho do barco perto de uma caravela, era enorme, um barco de navegação, mas um barco que tinha a data certinha para sair. Né? As velas todas quadradas, eles punham as velas para ser utilizadas, sabiam a hora que iam sair, sabiam a hora que iam voltar. Tá? Então, não tinha o problema da navegação abolina. Já para os portugueses, eles tinham esse problema, porque quando eles saíam de Portugal, quer vinham para o Brasil, ou quer descessem a costa da África, eles encontravam aqui os ventos alísios. Tudo bem, se pegasse, não é só isso que tem de vento. Se pegasse um bom vento, eles tinham marcados esses ventos todos na rosa dos ventos, que depois virou a base da ampulheta, da bússola. Mas era primeiro para marcar esses ventos. Então, eles vinham aqui e pegavam um vento bom. Quando eles passavam o Equador, o vento virava o contrário. Né? Então, virava o contrário. Por quê? Porque o vento não vem do frio para o quente, vem do Polo Norte para o Equador. Vem do Polo Sul para o Equador. Então, necessariamente, você tem aí uma barreira. Isso aqui fazia impossível uma navegação
que não fosse uma navegação, que fosse usando só o vento como propulsor, né? Era impossível. Para conseguir passar essas barreiras, que eles vão desenvolver a quilha e que vão desenvolver um sistema de navegação à bolina, né? Então, isso aqui só eles vão fazer. Então, eles tinham a bússola deles, que os guiavam, né? Você tinha uma situação de navegação de vento em popa, tá? Então, quando o vento estava atrás do navio, né? Eles simplesmente abriam a vela e a vela os levava para frente. E tinham a situação de vento à bolina, né? Tinha também o largo, mas do vento à bolina. O que se fazia, né? Então, quando o vento estava em popa, eles abriam a vela e iam para o rumo deles, era o mais fácil. Quando o vento estava à bolina, a direção do vento vindo para cá, eles colocavam a vela em 45 graus, né? A quilha ficava onde ela está, porque ela sempre fica onde ela está, mas a quilha ficava alinhada com o vento, com o leme, então, para frente, e a resultante de forças disso fazia com que eles andassem na diagonal. Então, eles iam desenvolvendo esse movimento diagonal, que era tinha que ser muitíssimo bem ajustado com a orientação, por isso que os instrumentos de orientação para eles eram primordiais, porque você navegar aqui em popa, tranquilo. Você vê para onde você está indo e continua seguindo a direção. Mas isso não é o mais comum, né? Isso aqui é raríssimo, né? Isso aqui é muito raro. O mais comum é você ter um vento que não te favoreça. E aí eles usavam a vela latina. Por que a vela latina? Porque a vela latina era de fácil manobra. A vela retangular não serve para isso, tá? A vela latina, ela vai formar, além de ser de fácil manobra, ela vai formar uma barriga, aqui um barquinho, como a asa de um avião. E acontece nesses veleiros para fazer a propulsão, que seria a propulsão para o lado, né? O vento está batendo aqui, então levaria o barquinho para cá. Mas como a quilha está segurando o navio, para ele não ter movimento lateral, e o leme está para frente, ele se desloca para frente. Essa situação aqui, então, é exatamente a mesma coisa que faz os aviões voarem. Né? Interessante, né? Um avião super pesado, com um monte de mala, passageiros e tudo. Como é que aquele negócio tão facilmente, mesmo não atingindo uma velocidade muito grande, voa? Ele voa porque a asa é torta. Né? A asa do avião, ela tem uma inclinação para o céu, para cima. E o vento que passa embaixo, por causa da inclinação, ele é mais rápido e passa mais vento embaixo do que passa vento em cima. E por causa disso, o avião sobe. Isso aqui é bem interessante, né? É muito simbólico, né? Isso aqui funciona na asa de um avião e funciona exatamente na asa de um pássaro. Então, como que um passarinho voa? Uma águia, por exemplo, por causa da curvatura da asa. Como que um guarda-chuva é abduzido quando a gente está segurando forte ele? Por causa da curvatura dele. Não é pelo vento que entra embaixo, é o vento que passa em cima. Em cima se cria um centro de baixa, um centro de baixa pressão, e embaixo passa mais vento. Se eu pegar, não tenho aqui, mas uma folha de papel, né, e assoprar por baixo, né, se eu deixar ela reta, ela fica reta. Se eu assoprar por baixo, vai ter mais ar por baixo e menos por cima. A diferença de pressão, ela sobe. Se eu assoprar por cima, ela vai descer. A mesma coisa aqui, passa mais vento por baixo do que por cima. Eu falei que é simbólico, que é interessante, porque é exatamente o símbolo da devoção, né? A inclinação da asa, né? A inclinação das coisas que a gente tem que fazer na nossa vida para Deus, que é simbolizada pela devoção, ela justamente é uma coisa que nos faz subir, né? Uma coisa que nos faz subir na vida espiritual. E aqui eles vão usar isso para mover os barcos. Então, os barcos eram movidos exatamente desse jeito. Tá? Então, se jogava a vela a 45, o leme reto, e isso fazia as velas se movimentarem. Tá? Isso aqui é bem interessante, bem bonito, porque toda a navegação dos portugueses foi
todas as conquistas que eles conseguiram assim, contra o vento, né? Contra aquilo que estava favorável. Eles só chegaram na América porque eles não pararam, eles foram contra o vento, contra aquilo que era possível, né? Mostrando a tenacidade do povo português. Só para terminar, né? Dois poemas bonitos que falam dessa capacidade dos portugueses. Aqui um poema que fala sobre a descoberta do Diogo Cão. Diogo Cão foi um dos navegadores que procurou vencer a África. Ele vai chegar na foz do rio Congo, aqui, e vai falar, não, agora eu cheguei na virada, esse negócio enorme, aí é a virada, é aqui que a terra vira, né? E ele vai deixar ali, naquele lugar que ele chegou, um padrão, é o primeiro a deixar uma marca simbolizando que ele tinha chegado. E Fernando Pessoa vai escrever nos mensagens um poema bonito para ele. O esforço é grande, o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei esse padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra imperfeita. Esse padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam essas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus, na eterna calma, o porto sempre por achar. Então é muito bonito, especialmente o verso onde ele fala que o mar com fim é grego ou romano. E o mar sem fim, porque Portugal foi além das muralhas dos ventos, é português. E por último, né, a proposição da epopeia de Vasco da Gama às Índias, feitas por Camões, né, que resume várias dessas características. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, ou seja, de Portugal, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Trapobana. Trapobana é o Ceilão. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota, edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Então ele está dizendo que ele se propõe a tratar, né? Então ele vai para tratar das viagens portuguesas e também das memórias gloriosas daqueles que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Quer dizer, aqueles que pelos seus grandes feitos não morrem mais porque os seus nomes permanecem vivos pela história e pela recordação do que eles fizeram. Cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram o engenho a arte. Cécio sabe o grego e o troiano, as navegações grandes que fizeram, né? Então fica quieto, Ulisses, fica quieto, Enéas, né? Das navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e Trajano, quietinho. Alexandre, que teve o maior império na direção oriental, e Trajano na ocidental, que foi o imperador em que o Império Romano alcançou sua máxima extensão. Fiquem quietinhos. A fama das vitórias que tiveram, que eu canto, peito ilustre e lusitano, a quem Netuno, deus dos mares, e Marte, deus da guerra, obedecem. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Né? Então é o cala-boca mais bonito da história, né? Que justamente traduz aí muito dos feitos gloriosos portugueses. Mas enfim, era isso, tá bom? Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo.